Mais uma vez, agradeço a presença de quem já está por aqui. Lembrando, então, que o nosso tema de hoje é cultivares, patentes e royalties. E o Dr. Sidney aqui sendo prestigiado por todos os seus colegas de escritório, e todos os seus sócios. Mas o Dr. Sidney ainda não chegou. Sidney deve estar para entrar. Então, como eu estava dizendo, o tema de hoje envolve um assunto que é bastante polêmico, bastante controvertido. É claro, o Sidney vem conversar com a gente sobre os aspectos referentes, sobretudo à proteção do cultivar, né? Mas enquanto ele não chega, enquanto não começamos especificamente com... Obrigada, Ju, a Ju adorou colar verde. Deixa eu contar uma coisa, então, que isso daqui era da minha mãe, quando ainda ela era solteira, Ju. Eu guardo com muito carinho, obrigada. Voltando aqui, então, coisas de mulher no meio da live, né? O Dr. Cid vai falar sobre cultivares, patentes e royalties, e eu queria antes só fazer uma breve consideração assim, sobre o assunto da biotecnologia, e depois caminhamos aí para a questão da proteção, da propriedade industrial, e o Dr. Cid vai esclarecer isso para a gente. Deixa eu chamá-lo para entrar, então. Vamos esperar a entrada do Sidney. E esse tema é muito carregado também de desinformação e preconceito. Então, como eu ia dizendo, uma consideração que eu gostaria de fazer é a seguinte: é, o, a biotecnologia. Oi, Olá, Sidney, Letícia. Eu estou com tudo dificuldade para bom? entrar aqui. O meu sócio Arthur está me ajudando aqui. Desculpa, viu? Eu Eu vi estava que o Arthur tentando está aqui com entrar a gente pelo. também, Eu o estava tentando entrar. Marcos, Guilherme, está todo mundo aqui. Sidney, antes de passar a palavra para você se apresentar, eu estava Pois aqui não. fazendo uma breve consideração, já me interrompi umas 3 vezes aqui, sobre esse tema, dizendo para quem está nos ouvindo que esse é um tema bastante carregado de desinformação, de Aham. preconceito, e como você coloca mesmo na introdução da sua obra, muita ideologia, muita crença envolvida, né? E quando eu tive a oportunidade de estudar um pouco, isso deu para perceber muito bem, conversando com pessoas da biologia mesmo, o quão mal informado a gente é sobre isso, né? Porque, na verdade, a genética e até, não a manipulação genética, mas assim, essa relação, ela tem milhares de anos, né? E normalmente a gente não associa isso. Fala-se em alimento natural como se o alimento se apresenta, da forma como ele se apresentou na natureza, ele pudesse ser trazido para a nossa mesa, né? O que não é verdade, porque há milhares de anos nós domesticamos as plantas, né? Então, a gente está também acostumado a associar domesticar com a ideia de animal, mas a verdade é que o homem domesticou as plantas também, né? Então, a couve-flor que está hoje na nossa mesa, independente de manipulação genética, de transgenia, lá atrás, ela já vem de uma espécie chamada repolho selvagem, que passou por uma seleção natural em que o homem fez uma intervenção, foi escolhendo o que plantar, o que replantar, mudar o lugar de plantar, e com isso houve uma verdadeira domesticação das plantas. Então, o que acontece, de fato, é que o alimento original, digamos assim, no modo como ele se apresenta na natureza, ele não nos é entregue suficientemente adaptado para a produção agrícola. Eu acho que esse é um ponto de partida bastante importante para todos nós entendermos, né? Que se a gente fosse só pegar um alimento sem domesticar, sem manipular, como ele se apresenta em natura mesmo, de verdade, natureba, e não há condições de uma verdadeira produção agrícola. Nós mexemos na altura do trigo para poder ter plantação, enfim, de várias formas, né? Eu só queria fazer essa introdução para dar um contexto, e aí agora com você, apresente-se aqui para o nosso pessoal. Pô, que Seja legal. bem-vindo, Sidney. Obrigado, viu? Desculpa aí que eu estava tentando entrar pelo computador e eu não consegui. Agora eu tô com o celular aqui, tá tudo certo. Bom, Para o primeiramente, celular funciona melhor o Instagram funciona pelo melhor, celular. né? No computador eu não consegui. Primeiramente, queria te agradecer, Letícia. Estou acompanhando o seu trabalho aí. É um trabalho bem bacana. Você está tentando desmistificar algumas coisas complexas do mundo jurídico para uma linguagem muito bacana, muito fácil, simples para o produtor rural. Isso eu acho extremamente interessante. Eu acho que precisava disso, porque fazendo essa
introdução, há um abismo muito grande. E quando a gente fala de agronegócio, a gente sabe da importância disso para o Brasil, a gente não precisa chover no molhado, mas a gente sabe da dificuldade que os profissionais da área têm em transmitir essas informações mais rebuscadas do mundo jurídico para o produtor de uma maneira simples e fácil. E quando você fala de biotecnologia, patente, cultivar e royalties, aí o negócio fica mais difícil ainda. Se já é Complica difícil, bastante. sem Complica dúvida, bastante. se já é difícil para nós, imagine que estamos aqui, que estudamos, que somos especialistas no assunto, imagine para o produtor rural. Mas, enfim, só uma introdução. A gente aqui no escritório, a gente trabalha, e eu especificamente, trabalho há muito tempo com propriedade intelectual, e a gente acabou se especializando aí no curso por questões ligadas ao agronegócio. A gente sentiu isso há 10 anos atrás, tá, Letícia? Eu estou falando isso de 2009, quando eu e o Marcos fundamos o escritório. Hoje nós temos o Guilherme e o Arthur que estão conosco, que são nossos sócios também, além da nossa equipe maravilhosa aqui. A gente fundou o escritório e aí surgiu uma oportunidade. O Marcos já trabalhava com agronegócio, eu trabalhava mais no contencioso. Aí surgiu uma oportunidade de trabalhar com propriedade intelectual no agro. Eu já vinha de um escritório de propriedade intelectual, que é um escritório grande aqui em São Paulo, e falei, puxa, estou vendo uma oportunidade bacana. E recebi uma consulta do pessoal do Mato Grosso para dizer, olha, Sidney, nós estamos com uma dúvida aqui. Eles cobram royalties, mas a gente não sabe se tem patente, se não tem, se ela é válida, até quando é válida, quantas patentes são, enfim, inúmeros questionamentos que eu olhei para eles e falei, eu também não sei. Então, a partir daquele momento, a gente, num trabalho contínuo, tá, de algumas tecnologias, de algumas empresas que desenvolvem biotecnologia para o Brasil, a gente começou a estudar para conseguir entender e traduzir isso para o produtor. Então, a nossa história começou aí. De lá para cá, Letícia, a gente vem trabalhando muito com propriedade intelectual no agronegócio, ligadas à biotecnologia e lei de cultivares, tá? E esse sistema é bem complexo, porque se você fala uma propriedade intelectual e aí vem para o agro, tem a questão específica da cultivar, né? E mistura a biotecnologia, então a gente também está falando em lei de biossegurança, então Sim. vamos tentar desenhar aqui para o nosso público isso, e você sabe que realmente esse é um ramo encantador, a gente tem aqui também, tem começado um trabalho, até o nosso estagiário da equipe já foi fazer estágio aí em São Paulo, em propriedade intelectual, trabalhar com isso, com cultivares, porque realmente é um campo muito promissor e muito apaixonante, né? Como eu estava dizendo, essas considerações que eu fiz inicialmente, quando eu fui me aprofundar, entender melhor, eu fiquei surpresa o quão desinformado nós em geral somos, né, a respeito disso. Eu vou tentar aqui, quer dizer, na verdade, eu acho que a gente teria que fazer uma live para cada assunto. Um sobre PI, um sobre cultivar e um sobre biodiversidade, biopirataria e assuntos afins, tá? Mas eu vou tentar ser objetivo aqui. Na verdade, biotecnologia, lato sensu, ela trata de todos os temas. Que, na verdade, o Brasil tem legislações específicas para tratar da produção, melhor dizendo, para a proteção de cada um dessas modalidades, digamos assim. Então, se você pegar, por exemplo, biotecnologia lato sensu, ela serve a quê? A você ter um organismo dentro de uma semente, melhorado geneticamente, e você ter na ponta uma maior produção, uma imunidade à praga, uma resistência a um herbicida, alguma coisa nesse sentido. Então, o intuito, como você já disse no começo, o intuito é você ter esse melhoramento genético para que você tenha uma planta superior. Aí, o complicador aonde vem? Ele vem na legislação. Por quê? O Brasil ele aderiu a um acordo TRIPS, tá? Que é um acordo internacional ligados a países que fizeram esse acordo lá atrás, perante a Organização Mundial do Comércio, e lá se estabeleceu padrões mínimos de propriedade intelectual no mundo, tá? E aí lá se estabeleceu... TRIPS. No TRIPS. Esse é o acordo TRIPS. Isso, Só exatamente. para repetir aqui para o pessoal. E aí, no 27.3 do TRIPS, eles estipularam o seguinte, olha, vocês têm que proteger, em cada país, vocês têm que proteger o OGM, que é o organismo geneticamente modificado, a transgenia, tá? Que é você pegar
tirar um organismo que você, uma proteína de um organismo que você quer e transferir para um outro gene, para que esse gene tenha um melhoramento genético. Então, você vai proteger isso por patente, por lei de propriedade industrial. E, por outro lado, também você pode ter o melhoramento genético da planta. O que é isso? É o banco de germoplasma. É quando você pega plantas que podem ser convencionais ou com organismos geneticamente modificados, e aí você faz cruzamentos e retrocruzamentos para que aquela planta se adapte melhor às condições de solo, clima, temperatura, para que você tenha uma maior produtividade. Em síntese é Então, isso, tá? só para esclarecer aqui, Sidney. Então, quando se trabalha com a modificação da planta já, não da semente, aí a gente não necessariamente está falando em transgenia. Ela pode vir de uma semente transgênica, mas a manipulação da planta não necessariamente é transgenia, né? Perfeito. Ela pode ser uma semente convencional, ela não tem nenhum elemento transgênico e você faz cruzamentos e retrocruzamentos através dela, tá? E por que o Brasil fez essa opção, tá? Porque aqui pela nossa legislação, na Lei de Proteção de Cultivares, ou melhor dizendo, na Lei da Propriedade Industrial, você não pode proteger ser vivo. E aí o ser vivo o que é? A própria semente. Então, na semente, você vai proteger o cultivar. Quer dizer, esse melhoramento genético da semente, você tem uma planta superior. Mas você não pode proteger a semente pela lei da propriedade industrial. Você só pode proteger pela lei da propriedade industrial, que é uma válvula de escape. O não ser vivo você não pode, mas o organismo geneticamente modificado você pode proteger. E aí uma observação, tá? Quando eu falo em organismo geneticamente modificado, eu faço tudo isso em laboratório, não é tão simples. Então eu pego um gene dessa planta e ponho nessa. E eu posso patentear esse novo sequenciamento genético. É isso que a gente fala de patente de invenção de biotecnologia no agronegócio. E eu também posso patentear o processo de inserção desse sequenciamento, quer dizer, dessa proteína nesse sequenciamento genético. Esse processo eu também posso patentear. Eu posso ter uma patente de produto ou de processo. Ou de processo. Tá. Isso. Entendi. Então, a patente é sempre do produto ou do processo. Perfeito. Né? E aí não pode ser do ser vivo. Não. Né? Não. E Por o que, vedação que legal. o que é, dentro desse processo tudo, o que é a cultivar em si? Então, a cultivar, ela seja um processo convencional ou não, é uma planta que conseguiu adquirir algumas características homogêneas, que a gente fala, que ela guarda uma similitude em toda a plantação e por gerações sucessivas, superior às plantas já existentes. Então, se eu consigo chegar nesse nível, eu vou lá no Serviço Nacional de Proteção do Cultivar e deposito minha cultivar. Falo, olha, eu desenvolvi essa planta e eu quero uma proteção, uma exclusividade para uso dela por 15 anos. Se alguém produzir essa planta nas mesmas características que eu estou depositando, tem que pagar royalties para mim. E aí, essa proteção, então, nós temos aqui no Brasil sistemas separados, né? O Serviço de Proteção de Cultivar é uma instância. Perfeito. E o de propriedade industrial é outra instância. Isso, vamos lá. Né? São separados e legislação separada também para essa proteção, né? Diz para a gente aqui quais são essas leis, a de cultivar, a que protege lei, o processo. A lei de propriedade industrial é 9279 de 96 e a 9456 de 97, que é de proteção de cultivar. São essas duas leis que regem a matéria, tá? A lei de biossegurança não tem nada a ver com a proteção, então, é só o que vai dar todos os requisitos, regulamentos que são bastante rígidos para fazer a manipulação, é isso? Aí você tem o quê? Você tem a lei de biossegurança, a biopirataria, o que é isso? São legislações que não tratam de propriedade intelectual, elas tratam da segurança alimentar. Tá? Então, para que você tenha uma transgenia, você tem que ter as aprovações regulatórias para que você consiga colocar ou tenha autorização para colocar esse produto no mercado. Tá? Então, isso não tem nada a ver com o assunto nosso. Outra coisa que me perguntam, tem a lei de sementes, tá? Que é uma lei também específica a respeito da matéria. Então, a lei de sementes também não trata de propriedade intelectual. Ela trata o quê? Da forma e do manuseio das sementes, porque cada semente ela tem um grau de desempenho e tudo mais, e isso é estipulado por cada estado, segundo alguns regulamentos, o desempenho que cada semente tem que ter. Então, são coisas totalmente distintas. Totalmente diferentes. Só uma observação, Letícia, que você falou, esqueci. Não, fica à vontade, Silvio.
Você falou da questão da proteção, tá? Só queria complementar. A patente, eu tenho que depositar ela no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tá? E a cultivar é no Serviço Nacional de Proteção das Cultivares. São órgãos distintos, tá? Então, e proteções distintas, porque a patente eu tenho 20 anos de proteção da data do depósito e a cultivar eu tenho 15 anos da emissão do certificado provisório. Isso é regra geral, e 18 anos para árvores e videiras, mas isso é no CNPC. E essa separação de dois órgãos, dois sistemas, duas leis separadas, é assim nos outros países também? Você tem conhecimento disso? É, é algo adequado? Enfim, você acha que há uma melhora da qualidade da proteção se a gente separar cultivar? Ou só fica mais difícil de lidar com essa legislação? Como que você enxerga isso? Na verdade, isso nos traz alguns problemas práticos, tá? É uma opção legislativa, tá? Acho que a gente poderia ter isso num bolo só, uma proteção só. Inclusive, quero fazer uma observação aqui, que tem uma ação da ProSoja Rio Grande do Sul, já para falar um pouco de decisões nesse contexto, que eu acho que é bacana, que É questiona, super importante. que questiona justamente isso, tá? É uma ação encabeçada pelo escritório do professor Denis Barbosa, do Rio, que é um especialista em propriedade intelectual, hoje está com o filho dele, com o Pedro Marcos, uma ação muito bem tocada, onde eles questionaram exatamente isso. Eles falaram, olha, eu tenho uma semente aqui, eu tenho um único veículo, eu quero pagar só sobre uma lei. Se eu estou pagando sobre cultivar, eu não tenho que pagar sobre patente, e vice-versa. Então foi uma ação bem interessante, essa ação já corre há alguns anos na Justiça, mas o STJ, numa decisão recente, tá? Eles obtiveram êxito em primeira instância, teve uma reversão em segunda instância, que foi apertado, um placar de 3-2, mas o STJ, no entendimento recente, diz que, olha, na verdade é legítimo, é opção legislativa, e na verdade não há uma acumulação indevida, porque os veículos de proteção são diferentes. Quando eu protejo patente, eu estou falando do sequenciamento genético. E quando eu protejo cultivar, eu estou falando do melhoramento genético da planta. Então, como são coisas distintas, e eu tenho proteções distintas, tanto que eu posso ter uma cultivar de uma semente convencional, sem a transgenia, e receber por isso, não há uma acumulação indevida de valores. Mas é algo que o produtor costuma questionar, até pelos valores que ele paga por isso. E aí, quando a gente tem o sequenciamento, que é protegido por patente, né? Eu posso também ter isso e não ter a cultivar. Ou ter a Pode. cultivar que não venha. Pode. E se eu tiver os dois, né? Se eu tenho aqui uma planta, uma cultivar, que também decorre de um processo de um novo sequenciamento, um melhoramento genético, eu tenho, então, pelo menos, segundo essa decisão, que registrar nos dois órgãos e Exato. que ter esse custo com os dois registros. E se forem utilizar, eu tenho que pagar royalties também em relação a Sim, quê? Daí? sim. Eu Então, pago royalties por quê? Para quem? Pelo quê? esse é o grande ponto, né? Porque, e esse era o questionamento que eu te disse no início. O que acontece aí? Nós temos um problema sério, prático, só para complementar, que é a possibilidade, embora a lei preveja a cobrança de royalties, obviamente, se você tem a proteção de um cultivar, hoje você tem uma dificuldade, aquele que desenvolve o cultivar, bancos e germoplasmas no Brasil, isso eu estou falando de muitas empresas brasileiras. Algumas foram compradas por empresas de biotecnologia, mas a maioria delas ainda continua na mão de brasileiros. São empresas que desenvolvem cultivares, mas que chega no final do dia e não conseguem cobrar por isso. Por quê? A lei tem uma Por quê? válvula, a lei tem uma válvula de escape que ela fala que existem algumas exceções de cobrança. Uma delas é o artigo 10.2 dessa lei de proteção de cultivares, que diz que quando você vende a título de produto final ou matéria-prima, você não tem que pagar royalties. Você só paga pelo material de propagação. O que entende a lei? Quando você está vendendo um material final, você não está propagando ilegalmente a cultivar. Então, você pode fazer isso sem ter que pagar royalties. Então, muitas pessoas se valem dessa disposição legal, desse dispositivo legal, para não pagar royalties. Isso causa uma distorção mercadológica muito grande, porque hoje você tem poucos players de mercado que desenvolvem efetivamente cultivares, que conseguem investir em melhoramento genético. Porque você Porque é não tem. bastante caro, né?
É um investimento alto, né? É alto e você não tem o retorno. Só para você ter uma ideia, Letícia, esse é um dado importante. A gente trabalhou para a ProSoja Nacional num projeto de revisão da lei de cultivares. E a gente ficou durante 1 ano e meio com discussões em Brasília a respeito do tema. Justamente porque essa distorção de mercado causada por essa falha na legislação, ela faz com que quem desenvolve biotecnologia consegue receber e recebe bem. E quem desenvolve banco de germoplasma, que é uma camada abaixo aqui, que são as sementes melhoradas, não consegue receber. E tinha uma pessoa, um representante da Associação de Batata lá, ele deu um depoimento muito emotivo, que ele falou, olha, eu não tenho vontade, eu não posso, por quê? Tudo que eu faço, eu não consigo a contraprestação financeira. E no resumo da ópera, você tem pouquíssimas variedades de batata, por exemplo, no Brasil. Você vai para países vizinhos, Argentina, Uruguai, você tem inúmeras variedades. No Brasil, infelizmente, você tem poucas. Por quê? Porque você não tem a contraprestação financeira. Porque não compensa, enfim, é Não isso. compensa porque Não... você não vai receber royalties. A dificuldade por um problema na lei é muito grande. E aí, o que acontece na prática? Aquele que desenvolve a biotecnologia, a patente, o evento transgênico, esse consegue receber e recebe bem. No momento que o produtor compra, aí você perguntou o modus operandi, tá? Já respondendo a sua pergunta. No momento que o produtor compra a semente, ele compra, isso para ficar mais fácil, vou falar da soja. No momento que ele vai lá para comprar a semente, ele compra a semente certificada, que a gente chama. O que é isso? A empresa de biotecnologia, ela licencia multiplicadores, que a gente chama. Essas pessoas têm autorização da empresa de biotecnologia, uma licença para multiplicar a semente e vender para o produtor. E no momento que o produtor vai lá e fala, quero comprar semente certificada para produzir a soja ou o algodão, ele vai pagar o valor da saca de soja embutido já os royalties da biotecnologia. Então, só para retomar aqui, se eu estou falando, sou produtor rural, vou lá comprar sementes, vou falar da minha região que é soja, o pessoal do oeste baiano que está aqui, até o Guilherme lembrou, algodão, né? Eu compro essa semente já melhorada, com a certificação de alguém quem está me revendendo essa semente, alguém licenciado, Perfeito. é isso? Perfeito. Que já recebeu a licença da empresa de biotecnologia. Então, quando eu compro essa semente, o licenciado já embutiu o custo de royalties ali no meu preço do, digamos, consumidor final ali da semente que vai plantar. E isso, então, já está sendo transferido para a empresa de biotecnologia. Sidney, eu gostaria que você voltasse àquele ponto dessa brecha ou exceção da lei, ou, não me lembro como você colocou, de que o produto final não paga o royalties de cultivar, só quem usa o melhoramento em si. Você consegue colocar para a gente de maneira mais concreta, assim, com exemplo, o que é usar uma coisa, o que é usar outra? Tá, eu vou colocar aqui para ti. O que acontece? Vou comparar com a lei da propriedade industrial. Por que na patente, a biotecnologia você consegue receber? Porque a lei da propriedade industrial, ela protege o evento transgênico, a patente, até o resultado final, até a produção. Então, se a pessoa vai lá e faz uma multiplicação de uma semente, por exemplo, de uma semente de soja ou de algodão, no momento que ela vai exportar essa produção, que ela vai vender para um armazém, é feita uma constatação para saber se esse produto tem algum evento transgênico e de qual tecnologia está se falando. Se esse produto tiver algum evento transgênico, alguma tecnologia, aí se constata se a pessoa, quando ela comprou lá atrás o produto, se ela pagou os royalties respectivos. Se eventualmente ela não pagou os royalties respectivos, porque ela fez uma semente salva, que a gente chama semente própria, que também a legislação permite, ela vai ter que pagar por essa tecnologia no momento da venda. Por que isso é possível? Porque a lei da propriedade industrial fala o seguinte: você vai poder recuperar ou receber os royalties até o produto final. Então, há essa proteção até o produto final no momento que eu comercializo. A lei de proteção de cultivar não dá essa válvula, muito pelo contrário. Ela fala que é só um material de propagação, e aí é uma prova difícil você falar que determinado produto você está propagando ou vendendo ele reproduzindo ele para venda para produção de outro produtor, para que você consiga fazer essa prova, para que aí sim você consiga configurar a ilegalidade. Porque na maioria das vezes, o que a pessoa faz? Ela produz
e vende aquilo como produto final. E a lei permite, tem essa válvula de escape, fala que você como matéria-prima ou como produto final, você não há necessidade não há necessidade do pagamento dos royalties. Então, essa Então, válvula, desculpa, pode concluir. Depois essa eu pergunto. válvula de escape faz com que haja uma sintonia entre as leis. Uma protege até a ponta, a outra não protege. Aí o que as empresas acabam fazendo? Cobram por biotecnologia e deixa de lado a questão do melhoramento genético. Então esse caminho aí que você falou da cultivar seria, se eu estou aproximadamente num B2B, eu tenho a proteção e teria que passar Os pelo royalties. pagamento de royalties. Se eu estou Isso. falando de um B2C, Não tem. já não tenho royalties, é isso? Não tem os royalties. Por uma brecha legal. Sim. Então, se é para o consumo final, fica essa brecha. E, assim, no seu entendimento, existe mesmo, Sidney, não sei se você poderia manifestar isso aqui, existe essa possibilidade ou é uma interpretação ainda que podemos ir para um lado ou para o outro, conforme os tribunais, os ânimos aí do tribunal? Não, nós já temos algumas decisões de cultivares, tá, a respeito da questão. A questão aqui, na verdade, é a prova. É você ter que, se você conseguir provar que aquilo não é um material de propagação, que você está produzindo aquilo lá com finalidade, com um escopo, matéria-prima, destinatário venda, você vai ter uma dificuldade aí em conseguir cobrar por cultivar. Se você provar, e tem processo que você consegue provar, tá, Letícia? Depende de uma análise de um material probatório. Então, por exemplo, você entra numa fazenda de uma pessoa, você entende que aquilo, pela produção dela e pelas características dos campos, ela produz para revender. E até pelo produto final, até porque a semente, no caso da soja, para venda é uma, obviamente com algumas características, e não é o produto final, o grão. Então, você consegue aferir se está havendo ali a propagação genética do material. Se houver essa propagação, automaticamente os royalties são devidos. Mas é uma questão probatória e muito delicada, porque no final do dia é difícil você fazer essa prova. Eu vou aproveitar que você tocou na questão da prova para te fazer a pergunta mais voltada assim, para as disputas mesmo, então. E aí você me diz, de acordo com sua experiência, aí, o que você conhece sobre isso, né, Cid? No judiciário, em geral, quais são. Essa prova é uma perícia? Que meio de prova é o mais utilizado para esses fins? É documental? É inspeção? Sim, geralmente são buscas e apreensões, são medidas preparatórias, onde você apreende a mercadoria e faz uma avaliação da mercadoria. E também você faz constatações, como você disse, na própria área. E notas também, né? Porque se a pessoa está revendendo para outros como material de propagação, você tem isso também contabilmente registrado. Então, são vários tipos de provas que podem ser utilizadas. E, Cid, na maioria dos casos no Brasil, isso vem sendo tratado no judiciário ou em arbitragem? Você sabe dizer isso? Judiciário. Isso vem sendo tratado, a maior parte dessas questões, eu não vi ainda, Letícia, nada em arbitragem. E assim, só fazer mais uma observação importante, que é uma coisa que a gente sempre lutou lá em Brasília, que é a questão da consolidação de mercado de grandes empresas de biotecnologia, tá? A gente sempre foi muito favorável à biotecnologia, a gente trabalha com propriedade intelectual e a gente acha que isso é extremamente importante para o desenvolvimento da agricultura nacional. Ocorre que as grandes empresas de biotecnologia, elas vêm num processo de consolidação mundial muito grande, tá? E isso acaba eliminando muita concorrência nacional. Onde eu quero chegar? Grandes empresas de biotecnologia que têm a lei de propriedade industrial respaldo, geralmente empresas de biotecnologia que desenvolvem eventos transgênicos, são gastos, são valores considerados altos e um risco grande. Então, há um investimento por trás de tudo isso. Mas, enfim, essas empresas, elas vêm e elas acabaram pegando um filão não só da transgenia, no qual ela consegue ter essa contraprestação financeira, como também comprando as empresas de banco de germoplasma que ficam abaixo dela. De modo que o Então, produtor, verticalizado. verticalizado, é aí que eu queria chegar. De modo que o produtor, ele fica cada vez mais sem opção de compra. Por quê? Ela tem o OGM, que é o organismo geneticamente cultivado, com patente, e ela tem o banco de germoplasma. Só que com uma vantagem. Ela consegue receber, porque ela tem a lei de patentes,
Lei da Propriedade Industrial, que faz com que ela receba pelo OGM. Então, para ela, o banco de germoplasma é só um plus, obviamente, que dá uma puta com um diferencial de mercado, mas, por outro lado, ela elimina a concorrência de banco de germoplasma, que no Brasil a gente tinha muito antes. E hoje, por conta dessa consolidação e verticalização, há uma restrição mercadológica absurda, porque você não consegue ter concorrência. Ninguém consegue concorrer com o OGM cultivar. O cara lá da batata que eu te falei, no momento que ele vai desenvolver um cultivar diferente, mas ele não tem OGM. Qual que é o atrativo dele? E outra, ele não vai ter a contraprestação financeira no final da história. Então, isso é um processo que a gente vem falando muito, alertando, e isso cada vez mais acontece. E não só no Brasil, tá, Letícia? É fora do Brasil. Você tem acordos que a gente chama de licenças cruzadas de patente. Às vezes a gente acha que as empresas aqui no Brasil estão se degladiando, brigando por preço. Não. Existem muitos acordos entre as grandes multis, além dos processos de consolidação das grandes, que elas fazem lá no exterior de modo que todas ganham quando uma vende a tecnologia. Então, não é interessante para elas entrar numa disputa salutar mercadológica. Então, esses pontos que a gente sempre alertou e o produtor tem conhecimento disso atualmente. Eu até vou aproveitar e te passar uma pergunta da Carla, que é aqui do norte do Paraná, ela é de Cornélio. Ela Tá, está perguntando se as cooperativas, eu acho que incluiria, já que você falou da ProSoja ou outros tipos de associações, estão tá. preparadas hoje no Brasil para auxiliar os produtores nessas questões. Olha, não é uma questão simples, porque vou te dar um exemplo. Você pega uma tecnologia aplicada no eucalipto. Se a empresa que desenvolve essa tecnologia, que fornece essa tecnologia, ela tem que ser muito transparente com o consumidor dela, aquele que vai produzir em escala comercial, de modo a apresentar os títulos patentários, a tecnologia envolvida, as cultivares envolvidas. Quer dizer, isso é uma relação de transparência que a empresa tem que ter com aquele consumidor dela. Muitas delas não têm, algumas têm, outras não têm. Em não tendo, quem tem que fazer esse trabalho são os próprios produtores, por intermédio de associações, cooperativas e tudo mais. Como que é esse trabalho? Isso é um trabalho extremamente complexo. Por quê? Você tem que fazer um trabalho de engenharia reversa para você constatar o sequenciamento genético. Dentro desse sequenciamento genético, você tem que constatar as patentes que protegem esse sequenciamento genético, para depois você estudar a validade, vigência dos títulos patentários. Então, não é simples e não é barato. Por isso, a gente aconselha um acompanhamento técnico de algum profissional que entenda da área. E outra, é um trabalho que envolve não só advogado, como biólogos e especialistas em propriedade intelectual. Certo. Não sei se eu É, respondi a pergunta. realmente é um tema muito especializado, né, Cid? Muito específico. Muito especializado, do ponto de vista da biologia, do ponto de vista do direito, né? Então, não é o comum das coisas com as quais se lida no dia a dia no campo, apesar da biotecnologia estar em tudo praticamente, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Sidney, tem aqui uma outra pergunta do professor Ricardo Reis, que já passou aqui também elogiando seu trabalho, seu livro. Um abraço pro Rica. Mas eu acho que de alguma forma você já respondeu, mas eu vou transmitir a pergunta dele. Ele pergunta se existe uma dupla proteção ilegal. E aí eu acho que foi nesse sentido que você respondeu, que não é ilegal, né? Você É, poderia esclarecer melhor aí para o professor Ricardo? na verdade, por que o STJ considerou que não é legal? Porque são dois veículos, né? Quer dizer, Uhum, dois objetos distintos, melhor dizendo. entendi. É Um é o aquilo que você tinha sequenciamento explicado, né? O sequenciamento e o melhoramento depois da planta, na planta. quando germoplasma. Seja, sob o ponto de vista internacional, a gente tem muitas discussões aqui envolvendo isso. Existem Letícia, normativas que o Brasil. Desculpa, você ouviu cortou, bem? cortou aqui, desculpa. Então eu vou Eu vi que repetir. tocou meu telefone aqui, cortou. Eu vi o Marcos pedindo para falar de arbitragem, que ele tá louco para a gente falar de arbitragem Então também. vou voltar na arbitragem, né? Eu comecei a falar de arbitragem, Marcos, aí o Sidney disse que não tinha ainda visto muita arbitragem, então vamos voltar em homenagem ao Marcos que quer falar de arbitragem. É porque quando você vai falando, né, e não é à toa que o Marcos está falando isso também, porque a gente trabalha junto nessa área de arbitragem no agro, eu fui. Uma das questões mais importantes que a gente discute quando defende levar mais a arbitragem para o agronegócio é justamente a questão da prova e essa especialidade tão grande, porque, é claro, existe
Não que o juiz vai ser especialista em tudo, né? Existem os períodos, existem os meios de prova, como você colocou, mas quando a gente vai para algo tão especializado e com uma prova tão complexa, Uhum. né? Como é que você vê isso? Você acha que entende que seria um bom caminho a gente digamos, nesse fomento aí da arbitragem do agronegócio? Porque a mim, e eu acredito que ao Marcos também deve estar parecendo isso, me parece assim um campo muito apropriado para a gente levar para a arbitragem essas questões. Não, sem dúvida. Se tratar de biotecnologia, se tratar de cultivar, se tratar de todos esses assuntos complexos que envolvem inúmeros profissionais, quer dizer, é multidisciplinar, dentro do judiciário, sobrecarregado com inúmeros outros assuntos, realmente é muito difícil, Letícia. Eu também sou um entusiasta da arbitragem. Eu acho que esses temas, sempre que possível, porque nem todos os temas aqui a gente consegue levar para arbitragem, sempre que possível, é salutar que se leve sim, tá? E, é, e aí estou aqui pensando, você poderia comentar com a gente, porque aí falando em arbitragem também tem a questão da duração do processo, e a gente teve relativamente recente toda aquela discussão, aquele vai e vem em relação à proteção das sementes da Monsanto, envolvia cultivar também, aquela discussão que chegou ao STJ, Uhum. ou era a parte de propriedade industrial mesmo? Não, lá era a propriedade industrial, você está falando da tecnologia Roundup Red, da RR. E lá, o que, que aconteceu lá? Lá você tinha os títulos patentários que protegiam a tecnologia, só que as patentes estavam vencidas. E por uma providência da empresa, da multinacional, ela propôs uma ação para prorrogar o prazo patentário. Só que existe um princípio que é dentro da propriedade industrial, que é a irreversibilidade do domínio público. A partir do momento que essa patente ela expirou o prazo, ela caiu o objeto do domínio público. Então você não pode, o titular não pode reapropriá-la mais. Então, se eventualmente ela entendeu que o NPI errou na data da concessão, que ela tinha direito a mais tempo, é discussão dela com o NPI, mas ela não pode se reapropriar em desfavor dos produtores. Então foi essa disputa que foi uma Então, foi essa vitória. discussão. Porque eu me lembro, e aí, assim, até me interessei por esse caso, até do ponto de vista acadêmico, porque ele chegou, depois foi para um incidente de assunção de competência e outras. Justamente por causa desse vai e vem, né? Houve decisões num sentido, no outro, e eu acho que isso aí também pode levar-nos a pensar que talvez o caminho da arbitragem também pudesse ser benéfico nesse sentido, né? Trazer vantagens, de trazer também mais segurança, porque eu percebi nesse caso muitas variações nas decisões e muita insegurança em torno dessa discussão. E dentro disso que você falou, para cultivar também existe isso, cair em domínio público e depois não poder mais retornar? Esse é um regime que se aplica a cultivar também? Sim, se aplica aos dois, tanto a cultivar quanto a patente. Aos dois regimes se aplica esse princípio, tá? E aí você tem que. O posicionamento é de que se o INPI, em algum momento, concedeu uma patente que não deveria ter concedido, ou concedeu com um prazo equivocado, com algum acerto que o INPI deva fazer, o produtor, no caso, falando de tecnologias aplicadas no agro, obviamente, ou se falando uma tecnologia de um medicamento, uma patente de medicamento, uma concorrente farmacêutica, ela não pode ser prejudicada por esse ato, porque já caiu no domínio público, e aí prevalece o domínio público em detrimento do particular, quer dizer, do titular da patente. Então, eventualmente, ele pode entrar com uma ação de indenização contra o NPI, mas ele não pode se reapropriar para buscar a extensão desse prazo. E foi isso que aconteceu nessa tecnologia. O interessante disso é que os produtores não sabiam que eles estavam pagando por uma patente que estava vencida, porque a gente teve que fazer todo esse trabalho de engenharia reversa, procurar no NPI os títulos e tudo para chegar numa conclusão. Isso é um trabalho que demorou mais de 2 anos. Então, não é simples. É um trabalho que depende desses cuidados. Em relação à arbitragem, eu acho extremamente interessante. A gente conversa muito aqui no escritório a respeito disso, principalmente essas matérias complexas, onde você teria uma pessoa habilitada a tratar desse assunto. Contudo, existem alguns poréns, tá? Um deles era uma ação de nulidade patentária ou marcária, onde você tem a participação do INPI, que é uma autarquia. Era essa outra questão que eu não sei se a gente vai ter tempo de ficar muito nela, mas podemos comentar hoje, porque daí envolve a administração pública, Exatamente. né? E aí a gente teria que analisar se estaria dentro do que a gente chama de arbitrabilidade, né? Para quem não conhece, enfim, se pode ir para a arbitragem o assunto, né? Para quem não é da área e esteja aqui nos assistindo.
sim. Mas eu acho que no momento em que a gente está, eu particularmente acho que isso é justamente a hora de se discutir, né? Porque a gente também já está numa fase bastante avançada hoje e em relação à administração pública participar de arbitragens. Então, nós tivemos um desenvolvimento tanto do ponto de vista dos estudos como dos profissionais e em outras áreas, não necessariamente nessa, mas enfim, é sempre a administração pública, né? Nas concessões, nas PPPs, nos contratos de infraestrutura. Então, acho que também aquele bloqueio que a gente tinha, não, a administração pública não pode entrar na arbitragem, é algo que parece que a gente já superou aqui no Brasil. E acho bastante cabível, né, se poder discutir e se analisar com cuidado. É claro que também não adianta levar algo para arbitragem que depois não seja exequível, né? Sim, sim. Mas eu também vejo com muitos bons olhos, né? Não sei se o Paulo ainda está aí, né, Paulo? Sobre essa questão de levar esses assuntos para arbitragem. Eu acho que pode ter realmente ser bastante vantajoso para o sistema todo. Sim. Cisne, eu vou te fazer mais uma pergunta em relação à questão internacional também. Tá. Nós atendemos essa nossa legislação interna, ela atende a um protocolo internacional? Como é que se dá isso no âmbito internacional? Porque você falou do TRIPS, que é de propriedade industrial. Na verdade, o TRIPS ele trata de tudo. Foi um padrão para a propriedade intelectual no geral. Aí inclui Intelectual no patente, todo. cultivar, tudo. E você tem a E UPOV, para cultivares tem um específico, não é? a UPOV. Você tem a UPOV de 78, no qual o Brasil ratificou, que foi feito em alguns países, que é para proteção do melhoramento genético, né, das plantas. E aí é específico para as plantas. E na sequência de 94, a gente teve a edição da nova lei, da nossa lei de proteção de cultivares. A nossa lei, ela tem raízes nessa própria UPOV. Então a gente segue esse padrão internacional. A Porém, UPOV é o quê? É um é, protocolo, um tratado? O não, que é que um é? tratado internacional que trata da proteção de obtenções vegetais, tá? No Que nós qual o Brasil é signatário. ratificamos. Nós somos signatários da ata de 78, tá? Que foi aqui o Brasil se tornou signatário. Tem a ata de 91, que foi encabeçada pelos Estados Unidos, do qual nós não somos signatários, tá? A ata de 91, ela é muito mais restrita em alguns aspectos. Alguns aspectos dela, pequenos aspectos, foram incorporados na nossa lei, mas a maior parte deles estão fora. Um deles é esse que eu estou te falando. Por uma pressão muito forte dos Estados Unidos, a ata de 91 ela prevê a proteção do cultivar até o momento da comercialização, o produto final. Mas isso o Brasil, por uma opção política, legislativa, acabou não acolhendo. Então a gente não aderiu à ata de 91. E hoje tem uma Entendi. pressão muito forte dos obtentores no Brasil, que são quem desenvolve que trabalha com o banco de germoplasma e desenvolve as cultivares, para que o Brasil passe a integrar, a ratificar a ata de 91. A ata de 91. Essa é a discussão Certo. que tem a respeito dessa matéria, tá? Não, realmente esse tema é fascinante. E Cisne, pode tem mais um falar. minutinho? É só para Tem despedir. tempo, sim. Eu já ia pedir para você começar a concluir para a live não cair, como eu sempre peço, e a gente poder Tá, se despedir do nosso público legal. aqui. Mas tem um tempinho, sim. Legal, só para falar de arbitragem, eu acho muito interessante a gente começar a encampar isso. Essa questão da administração pública, concordo contigo, a gente tem algumas arbitragens aqui no escritório que envolvem a administração pública indireta, mas o ponto aqui é que a gente tem, na propriedade industrial, a gente tem um artigo específico que diz que o INPI vai participar desses processos. E o artigo 109 da Constituição diz que esse processo de nulidade de patente e marcas, eles vão ser processados na Justiça Federal. Então, alguns doutrinadores que eu não concordo dizem que você tem um interesse público envolvido que você não poderia discutir isso dentro de uma arbitragem. Na verdade, interesse público é um conceito vago e, na verdade, você tem sim direito disponível ou indisponível, que é isso que a gente tem que tratar na arbitragem. Quer dizer, se eu É. posso renunciar à minha marca ou minha patente, eu tenho condições de levar essa a uma discussão. O ponto é que muitos entendem, e isso é algo muito enraigado à nossa cultura, esse negócio de interesse público, algo místico, né, de que eu não posso discutir em outro lugar se não for no Poder Judiciário. O único problema aqui, são dois, na verdade, é a publicidade do ato e a participação do INPI nesse processo. Tá? Por quê? Via de regra, se a gente tiver um compromisso firmado aí, um compromisso arbitral firmado, via de regra, comumente. Isso sim, gente, cortou.
Tá Repete ouvindo? esse final, essa parte aí que deu uma Tá. cortada na sua voz. A partir do compromisso, você O falou primeiro que. problema a não participação do NPI. Por quê? Como é um título atributivo, no qual você passa por um processo do NPI e o NPI te concede, a partir do momento que você questiona aquilo, em tese teria que ter a participação do NPI. E segundo, é que um efeito de nulidade de patente tem um efeito erga omnes. E dentro de uma arbitragem, você tem um efeito inter partes. Então tem esses dois problemas, só para a gente Dos cotejar. efeitos da sentença, né? Os não Exatamente. participantes, tá? Assuntos muito interessantes, né? Podemos levar aí para o GEAG, né, Marcos? Mas assim, já tem algumas pessoas escrevendo, pessoas de peso e doutrinadores que eu respeito, dizendo que são dois problemas solucionáveis. Primeiro, que você pode averbar, depois que terminar a arbitragem, que o título é nulo no INPI, ok. E segundo, que você pode trazer o INPI, intimar o INPI para prestar alguns esclarecimentos técnicos que é comum na arbitragem. Então, assim, não vejo um grande problema, mas doutrinariamente a jurisprudência não tem admitido, tá? Sim, mas acho que a gente tem muito o que estudar e avançar a meu ver, assim, é possível. É só saber trabalhar bem esses conceitos e deixar muito claro o que pode e o que não pode, né? Mas dizer que não pode absolutamente não parece a solução mais adequada, nem para o sistema e nem do ponto de vista técnico-jurídico. Sim, Mas, sim. Cíntia, então, olha, é realmente um assunto fascinante, muito instigante mesmo, complicado, Sem né? dúvida. Parabéns aí pelo seu trabalho. E eu peço que Isso. você aí, o que você mais tiver para colocar, a gente tem uns minutinhos, eu para você se despedir do pessoal, se tiver Ah, alguma mais legal. consideração importante para fazer. Legal. Não, eu queria te agradecer, Letícia. E essa audiência toda aqui é tudo é sócio, amigo, é tudo da família, viu? Por isso que tá com essa audiência boa aí, ou da minha ou da sua aí. Mas você sabe, eu fui sócia do meu pai há muitos anos, comecei a advogar com ele, e eu lembro que ele dizia uma coisa. Mas é, algumas vezes as pessoas falam, ah, mas é só amigo, né, que vai prestigiar. É só meu pai dizia, mas você quer que venham meus inimigos? Né? Meus inimigos não virão mesmo, né? Gostei dessa. Então, a gente, claro, está aqui entre amigos, mas eu sempre peço para as pessoas ajudarem a divulgar, Ah, inclusive para as legal. pessoas que não são do direito, porque, como vocês sabem, a missão do Jurídico de Bota é atingir também o público que não seja do direito, para a gente trocar ideias e conversar sobre isso, porque o agronegócio é repetitivo dizer isso, eu tenho dito bastante, mas o agronegócio é multidisciplinar, então a gente precisa conversar com a biologia. A semana passada, a proteína animal, a gente teve veterinário aqui assistindo, e chegar até o produtor rural, chegar às cooperativas, enfim, chegar a todos os players do agro, né, que é um setor tão amplo, com tantos elos nessa cadeia toda, nos sistemas. Então, mais uma vez, Sidney, muitíssimo obrigado, tá? Eu que Eu vou agradeço. também aqui agradecendo a todos. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, vamos começar a nossa despedida. Eu tenho certeza que o tema despertou muita curiosidade, porque não é um tema tão comum de ser tratado, né? E traremos outras vezes outras falas sobre esse assunto, sobre todos, né? As lives são bate-papos e sempre assim, há mais o que conversar. Legal. Obrigada a todos que nos assistiram. A semana que vem nós temos com o Guerreiro, vai vir conversar com a gente sobre a renegociação dos contratos. Então, nossa live semana que vem, espero todos vocês. Aviso os amigos, cuidem-se e fiquem muito bem, né, todos em casa, o máximo do tempo possível. Um abraço, Cisne, abraço a todos vocês. Letícia, um beijo para você. Até mais. Muito obrigado a todo o time aí, dos sócios do Cisne, nossos amigos aqui de Londrina, meus colegas de comissão, meus amigos de Cornélio, da Bahia, Arthur que passou aqui também. Um abraço a todos vocês. Até semana que vem.